Amados, amém? Pode sentar, por favor. Deixa eu compartilhar algo com vocês antes da gente começar, né? Ontem pela manhã, eu estava em casa e de manhã cedo a gente vai tomar café. Falar de comida, a gente está em consagração, né? Então quando falar de comida, vocês vão olhar para mim, vão se lembrar da comida, Mas enfim, eu estava preparando meu café da manhã, meu filho levantou, né? Aí falou assim, falei, Gabriel, você quer que eu faça um pão para você também? Tá, tinha um pão de ontem, mas pão de ontem, põe no esquenta ali, fica bom, tal, não sei o quê. Ele falou, pai, eu quero uma comida, mas eu não quero esse pão não. Falei, como assim, Gabriel? Não, ele faz pela manhã uma mistura lá que eu não sabia como era. Aí ele falou, não, eu quero a minha mistura. Eu falei, tá, mas então me fala como é que eu faço. Aí ele falou, pega 2 bananas maduras, aí você amassa a banana, aí põe 2 ovos, mistura tudo o ovo lá com a banana, põe aveia, aí joga aveia, aí mistura, faz uma mistura homogênea ali com aquela aveia, aí põe unta a frigideira, né, com manteiga, né, quando a frigideira estiver bem untada, bem quentinha, você joga aquela mistura, ela vira uma panqueca, assim, bem gostosa, né? Aí depois que a panqueca está bem frita, bem gostosinha, você põe mel por cima, entendeu? Ah, não, minto, esqueci da pitada de sal. Eu esqueci de colocar o sal também ontem quando eu estava fazendo, mas põe uma pitada de sal também. Aí, depois de tudo, você põe mel, mas fica uma delícia, fica uma bênção. E aí, eu fiz para ele, fiz para mim também. Aí ele me explicou, falou, não, pai, o mel vai te dar a energia para agora, porque você precisa fazer agora. A banana vai ser energia para a manhã inteira. E a aveia, ela dura o dia inteiro no seu organismo, vai te alimentar o dia inteiro. Eu falei, uau! E eu fazendo meu pão de sal lá, né? Então, assim, mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre alimento, né? Então, eu estou falando um pouquinho de comida aqui, mais para chamar a atenção de vocês, já que a gente está em consagração, para vocês lerem, daqui a pouco vocês vão comer, né? Mas como que o alimento, às vezes, faz diferença na nossa vida, né? A gente se alimenta, às vezes, para matar a fome apenas, né? Não, eu quero matar a minha fome, eu estou com fome, eu quero comer alguma coisa. Mas se a gente prestar atenção nesse alimento que a gente vai comer, ele vai durar, vai ser bem mais útil no nosso corpo, né? Do que só para matar a nossa fome, vai trazer a energia necessária, né? Para matar a nossa fome. Como eu disse, eu quero falar um pouquinho hoje sobre alimento, né? Sobre aquilo que nós nos alimentamos. Pois não, amada? Fale. Posso falar do teu filho que eu já copiei a receita, tá? Já copiou a receita ali. A receita é do meu filho, né? Então, mas eu fiz ontem, ficou boa, ficou excelente. Ou melhor, vou falar não exatamente de alimento, mas da falta dele, ou da ausência do alimento. Abre sua Bíblia comigo, por favor. A gente vai lá para 2 Reis, capítulo 2 Reis, capítulo 4, o verso 38. Hoje a gente está sem telão, né? Mas é bom para você folhear a sua Bíblia aí. Acompanha aí, 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 38. Quem encontrou aí, dá glória a Deus? Muita gente achou. Então vamos lá, a leitura diz assim, acompanhe na sua versão, deve ser um pouco diferente da minha, mas quero que você entenda a história nesse primeiro momento. E Eliseu voltou novamente a Gilgal e houve uma fome na terra. E os filhos dos profetas estavam assentados diante dele, e ele disse ao seu servo, prepara a panela grande e cozinha uma sopa para os filhos dos profetas. E saiu ao campo para colher ervas, e encontrou uma parra brava, e dela colheu cabaças bravas, e encheram o seu regaço. E veio e as desfiou na panela de sopa, porque eles não a conheciam.
Assim, eles derramaram para que os homens comessem. E sucedeu enquanto eles estavam comendo a sopa, que eles gritaram e disseram: ó tu, homem de Deus, a morte na panela. E eles não puderam dela comer. Mas ele disse: então trazei comida. Outra versão vai dizer trazei farinha, não é isso? E ele a lançou na panela, e ele disse: derramai para o povo, para que possam comer. E não havia mais mal na panela. Amém. Então essa história vai falar de uma situação, de um momento em que havia um veneno, havia um alimento que era venenoso na panela, né, e que as pessoas já estavam comendo. Enquanto eles comiam, eles perceberam, e eles vão direcionar-se ao homem de Deus para resolver esse problema, né? Então, para falar um pouquinho dessa história para a gente, eu vi essa semana, alguns de vocês devem ter visto a história de um homem chamado Francisco Zapata. Ele é mexicano. Mais ou menos no dia 20 de... A gente está em maio, é isso? Abril. Março, 20 de março, mês passado, mais ou menos no dia 20, houve um terremoto, mas houve um problema numa mina lá no México. E a mina desabou. E quando a mina desabou, morreram alguns trabalhadores, né? Mas teve um homem chamado Francisco Zapata, que ele era trabalhador lá nessa mina, e ele ficou preso lá no interior da mina. Obviamente que a equipe de resgate não sabia o que tinha acontecido, mas a equipe de resgate estava trabalhando lá, tentando saber o que aconteceu na mina. O fato é que no dia 4 desse mês agora, a equipe de resgate, ou seja, 14 dias depois da queda da mina, a equipe achou esse homem. E 14 dias depois ele estava lá e estava vivo, né? Num bolsão de ar lá, esperando. Você consegue imaginar, mas o que é passar 14 dias? Porque quando a gente passa um dia esperando alguma coisa, demora muito. Aliás, nem um dia, uma hora, né? A gente vai na fila de um banco, se demorar muito, você fala: meu Deus, vamos lá, eu tenho mais o que fazer, né? Você imagina ele lá parado, né? De tanta coisa que veio à mente dele nesses 14 dias que ele estava lá, esperando a morte. Esperando a morte em tese, né? Mas ele estava lá, resiliente. Ele não se entregou. Ele continuou lá esperando, né? Tanta coisa que ele passou. Fiquei imaginando tanto que esse homem... O que será que passou na mente dele nesses 14 dias, no escuro, no frio, sem saber o que vai acontecer, né? E o texto que a gente falou aqui hoje é um texto que está falando de fome, né? Que há um período na história ali de Eliseu que havia fome na terra. E se a gente pensar de tanta coisa que o Francisco Zapata passou, se a gente esquecer de tudo que ele passou e pensar só no corpo físico dele, né, na fome que o corpo dele passou, a gente já vai ver que muita coisa vai acontecer no corpo dele. Porque assim, quando a gente está com fome ou a gente fica sem comer um período, é natural que, assim, no primeiro momento você se sente bem, está tudo bem, mas daqui a pouco a fome começa a aumentar, né? Então, assim, os nutricionistas diziam o seguinte, que no primeiro momento que você começa a ficar sem fome, tem duas situações. Tem uma fome temporária e tem uma fome mais prolongada, né? Na fome temporária, ou seja, digamos, nos primeiros dias ali que você começa a sentir fome, o seu organismo começa a queimar suas gorduras, começa a aproveitar a energia que você ainda tem no corpo para manter o corpo funcionando. Então você começa a perder gordura, começa a perder massa muscular, né? Mas você continua bem, assim, em tese, o seu corpo funcionando todo. Isso no curto prazo, né? Agora, a falta de alimento a longo prazo, que é o que esse homem passou, ela é um pouco mais restritiva para a nossa vida. Porque o seu organismo ele começa a perceber que o alimento não vai vir. Aí o que ele faz? Ele baixa gravemente a sua capacidade de usar energia, ou seja, o seu corpo para de funcionar, ele começa a funcionar de maneira mais lenta, de maneira mais vagarosa, né? A sua mente já não consegue pensar tão bem, o seu organismo não funciona todo, né? Então, assim, é uma maneira que o corpo tem de diminuir o gasto de energia. Então todo o seu organismo começa a funcionar de maneira mais lenta,
né? Então, se você começa a ficar com uma fome prolongada por muito tempo, seu organismo vai se diminuindo, e eventualmente até ele começa a comer a parte, o próprio organismo começa a se alimentar para tentar sobreviver. Então, assim, a fome, amados, é algo terrível se você pensar no físico, na nossa vida física, né? Se a gente pensar no mundo, então, ainda falando de fome material, de fome física, né? A gente vai falar um pouquinho de fome espiritual, mas ainda falando um pouquinho de fome física, de fome do nosso corpo, na Terra, no mundo de hoje, a gente tem quantas pessoas? Vocês têm ideia de quantos habitantes a gente tem no planeta? Mais de 6 milhões, certamente. Eu dei uma olhada, estava falando em 8,3 bilhões de pessoas. Semana passada, a pastora Lindomar trouxe uma palavra e falou em 9 bilhões de pessoas, né? Então, a gente está por aí. Agora, quanto de alimento que a gente produz na Terra? Na Terra, a gente produz alimento para alimentar mais de 10 bilhões de pessoas. Ou seja, a gente produz alimento suficiente para que ninguém passe fome na Terra. Agora eu te pergunto, alguém passa fome na Terra? Passa. Né? As pessoas ficam sem comer? Ficam. Por escolha própria? Não, porque não tem. Mas espera aí, a gente tem alimento suficiente para todo mundo comer? Tem. Mas por que nem todos comem? Por quê? Porque uma tem uma má distribuição, tem uma concentração de renda e tem uma outra coisa que se chama desperdício, né? A gente desperdiça muito alimento e aí fica muita gente sem comer. Se a gente for pensar em números, eu falei em alimento para 10 bilhões de pessoas que a gente produz, né? Mas na Terra passam fome, segundo a Organização das Nações Unidas, cerca de 700 milhões de pessoas passam fome na Terra. Ou seja, 700 milhões de pessoas experimentam isso que eu acabei de narrar para vocês. O corpo começa a parar de funcionar de maneira adequada, diminui sua capacidade, não pensa mais direito, não consegue. E aí a gente vê, se você digitar fome no Google e clicar, você vai ver tanta imagem que você fala assim, Jesus, né? O que está acontecendo? Então, assim, a fome, ela é uma verdade, ela é uma verdade no nosso planeta, uma fome física mesmo, não por falta de alimento. Ela é uma verdade porque a gente não consegue distribuir o alimento que a gente produz. A gente não consegue compartilhar o alimento que a gente tem. A gente não consegue evitar o desperdício. A gente não consegue se organizar para fazer as coisas. Isso falando da fome física, né? Da escassez de alimento físico. Mas a gente fala, Jesus foi quem falou isso, né? Fala assim, que nem só de pão viverá o homem, né? Então, glória a Deus quando a gente tem pão. Glória a Deus quando a gente tem alimento. Glória a Deus que a gente saiu de casa. Tá, talvez hoje a gente não se alimentou quando saiu de casa, estou indo para a consagração, vou em consagração, glória a Deus. Mas a gente tem um alimento em casa, a gente tem um alimento para a nossa família, a gente tem alimento. E a pergunta que a gente deve fazer para a gente é se a gente está se alimentando bem, primeiro, né? Falei do pão do meu pão com o pão que o Gabriel me ensinou a fazer, né? O quão diferente que a gente está se alimentando bem e se o alimento está espiritual, a gente também está recebendo. Agora, uma verdade está acontecendo no nosso planeta. A gente tem fome física, falei de 700 milhões de pessoas passando fome, mas a gente também tem uma fome espiritual. E uma fome espiritual que não é necessariamente por falta de alimento. Às vezes tem alimento disponível, às vezes tem alguém disponibilizando alimento, mas a pessoa não quer, não tem interesse, não vai buscar, né? Não está... a Bíblia fala que Jesus está disponível a todos, né? Que as portas, que o Senhor responde à oração daquele que clama a mim, responder-te-ei. Ou seja, o acesso para matar a fome espiritual, ele está disponível para todos, mas nem todos buscam, e aí resulta-se nessa ausência, né, do alimento espiritual. Tem um texto lá em Mateus 25, 34, eu vou ler para vocês conhecem também, mas diz o seguinte, olha: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Jesus chamando aqueles que
irão entrar no céu, né? Você, vinde, bendito meu Pai, tomar por herança o reino que está preparado desde a fonte. E aí ele fala, por quê? Por que ele está chamando essas pessoas? Ele diz assim, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. E visitaste-me na prisão e foste me ver. Então, ele está convidando aqueles que vão entrar no céu, falar assim, eu estou te chamando porque quando eu tive fome, você me alimentou. Vai falar assim, e aí você conhece a sequência do texto, vai falar assim, como assim, Jesus? A gente nunca te viu com fome. Você já imaginou, você está na sua casa comendo alguma coisa e alguém fala assim, olha, Jesus está lá embaixo, está com fome. O que você ia fazer? Não tenha dúvida que você ia pegar o seu prato, o melhor alimento que você tivesse, ia levar para ele. Jesus fala assim, sabe quando você fez isso? Sabe quando eu tive fome e você me deu de comer? Quando você fez a qualquer um desses pequeninos. Ou seja, quando você alimentou alguém, quando você contribuiu para que alguém se alimentasse bem, você está ao mesmo tempo alimentando a Cristo. Por quê? Porque é o desejo de Deus que ninguém passe fome, que ninguém seja privado de alimento. Então, se Jesus tem esse interesse no alimento físico, isso também é verdade para o mundo espiritual. Ou seja, nós também temos que compartilhar o alimento espiritual. Ou seja, há pessoas com fome no planeta, há pessoas carentes de alimento, e eles também precisam que esse alimento seja compartilhado também. Mateus 5, verso 6 diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. O próprio salmista, lá no Salmo 42, vai falar assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, assim, nós precisamos perceber o quanto que o alimento, nós vemos, né, o quanto que o alimento é tão importante no nosso mundo físico, que o nosso corpo não consegue viver sem ele. Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que a nossa vida espiritual, ela também não vai prosseguir, ela não vai se manter se a gente não se alimentar. Se o alimento não for parte da nossa vida. Se esse alimento espiritual não fizer parte do nosso dia a dia, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, né? O salmista, quando fala assim, a minha alma tem sede de Deus, está falando assim, eu preciso ter o alimento de Deus. Eu preciso me alimentar das coisas de Deus. Eu preciso que o alimento espiritual seja parte da minha vida. Né? E aí vai de uma busca pessoal, vai de uma entrega pessoal para que esse alimento seja parte da nossa vida. A gente costuma dizer que numa briga entre um cachorro do bem e o cachorro do mal, quem é que vence? Quem está mais alimentado. Se você pega um cachorro, alguém que está mal alimentado, esse alguém não vence briga nenhuma, né? Agora a Bíblia fala assim,